Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa casa de oração. Agradecemos a Deus e a espiritualidade por estarmos mais uma vez aqui reunidos. Peço então que todos permaneçam em silêncio, coloquem no silencioso os seus celulares e me acompanhem na prece para a abertura dos trabalhos. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso nos enviar bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que poderiam nos induzir em erro e nos conceder a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malévolos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar alcançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem ser introduzidos aqui, fazei com que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos, que vos dignai vir nos instruir, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspirai-nos a inteligência e a benevolência, para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que nos sentimentos dos quais estaremos animados, reconheçamos a vossa salutar influência. Dai aos médicos que carregados e nos transmitir os vossos ensinamentos, a consciência da santidade do mandato que lhe está confiado, e da gravidade do ato que vão realizar, a fim de que nele empreguem o fervor e o recolhimento necessários. Se na Assembleia se encontrarem pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não lhe bem, abri seus olhos à luz e perdoai-os como nós os perdoamos se vieram por intenções malévolas. Rogamos notadamente ao Espírito do Arcanjo, nosso guia espiritual, para nos assistir e velar sobre nós. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Como eu já falei com vocês aqui algumas vezes, o corpo físico de vocês é essa máquina potente que Deus conferiu a vocês, para que vocês consigam viver essa encarnação, para que vocês consigam estar aqui neste planeta. No entanto, filhos, é sobre a sua responsabilidade os cuidados com essa máquina. Por isso a importância imensa de vocês tratarem com cuidado, com carinho devido, não só o seu lado espiritual, o equilíbrio do seu lado espiritual, do seu lado emocional, mas também do seu corpo físico. Porque vocês precisam dele para estarem aqui do jeito que vocês precisam estar até o final da encarnação de vocês. E mais especificamente, eu gostaria de falar com vocês hoje sobre vícios e as influências do plano espiritual nisso. Filhos, quando vocês têm algum tipo de vício, seja ele qual for, e eu considero vício qualquer coisa que vocês utilizem e que vocês peguem o controle sobre isso, porque o ali te domina. Podemos falar do mais simples, que é o que eu mais vejo acontecer entre vocês, que é a comida, a compulsão por comida, aos mais graves, que são vícios em drogas, enfim. Filhos, tudo que você perde o seu equilíbrio, tudo que você não tem um controle e que está trazendo algo de ruim para o seu corpo, para a sua máquina, é um débito que você está criando consigo mesmo. E em particular os vícios, filhos, a energia emitida por essa constância de comportamento, por esse desequilíbrio, vai acabar atraindo outros espíritos que também tinham, enquanto estavam em vida, esse mesmo desequilíbrio que você está tendo agora, seja no que for, filhos.
você vai emitir essa energia que vai ser compatível com a energia de espíritos que agiam e pensavam da mesma forma que você e que mesmo estando no plano espiritual eles não conseguiram se desgarrar disso, eles continuam sentindo as necessidades do vício e eles procuram encarnados que fazem a mesma coisa que eles faziam, a solução para suprir essa necessidade que eles ainda têm. E eles vão ficar do seu lado. E eles vão dificultar que você largue os seus vícios quando você entender a gravidade daquilo e quiser mudar de postura. Por isso que é tão difícil, principalmente quando as substâncias são mais tóxicas. Então hoje o meu recado, filhos, é que vocês percebam que tudo que vocês fazem com vocês mesmos, os pensamentos que vocês emitem, as energias que vocês emitem, os comportamentos que vocês têm com frequência, eles geram uma consequência para você. Eles geram consequências físicas e também geram consequências espirituais. Como sempre falamos aqui no Miguel Arcanjo, a energia que você emite é como se fosse um perfume. Você anda e essa energia está exalando esse perfume. E se espíritos se sentirem atraídos por essa energia, por serem iguais às dele, eles podem sim querer ficar ao seu lado. Só que se você não estiver tendo boas atitudes, você vai acabar atraindo espíritos que também estão precisando de ajuda, de aprendizado, e a sua vida vai ficar mais dificultosa, porque além das suas próprias energias, das próprias questões pessoais que você tem que enfrentar, você vai estar sentindo a energia desse espírito que também está precisando de ajuda. Então, filhos, se policiem, mas se policiem de verdade. Não fiquem passando a mão na sua própria cabeça. Olhe com frieza as suas atitudes, as posturas que você tem, as escolhas que você faz. E mude o que você acha que precisa ser mudado. Não vai ser do dia para a noite, é óbvio que não, ainda mais quando se trata de uma dependência. Mas, se você, através do seu livre-arbítrio, quiser dar o primeiro passo, pedir ajuda para o nosso Pai Criador para dar o primeiro passo e realmente você querer essa mudança, Deus vai estar do seu lado com toda a força, encaminhando espíritos de luz para barrar essas influências que estão do seu lado, para que você consiga se fortalecer e realmente mudar de forma definitiva de postura. Repito, não é fácil, mas não é impossível. E eu te garanto que é muito pior, é muito mais difícil lidar com as consequências de um vício que você vai levar por uma vida inteira e quando chega no plano espiritual ainda está sob os efeitos dele, com as necessidades dele. É muito mais difícil lidar com essa consequência do que lidar com o processo de desapego aqui, enquanto encarnado, esse processo de você se livrar do vício. Nós estamos aqui com vocês, se alguém precisar conversar, estamos à disposição, mas não desista de si mesmo. E como eu falei, é qualquer coisa que tire seu equilíbrio, que você vê que é mais forte que você não consegue decidir sobre aquilo ali, a vontade maior, é algo que você precisa analisar e mudar a sua postura. A sua encarnação tem que estar nas suas mãos, você tem que ter as rédeas dela, o controle dela sobre qualquer assunto. Deus abençoe. Boa noite a todos. O tema da palestra de hoje é uma psicologia que foi realizada por um irmão desencarnado aqui no Miguel Arcanjo. O tema é: por que valorizar a tristeza? Você já parou para pensar que os encarnados se apegam aos sentimentos negativos, principalmente a tristeza? Guardam a tristeza no coração, como se fosse algo precioso, merecedor de todo cuidado. Por vezes, quando algo muito negativo acontece em suas vidas, lhes deixando tristes, passam a não se permitirem mais serem felizes, passam a sentir-se
ocupados se o sentimento de felicidade invade seus corações novamente, mesmo que por um curto espaço de tempo. A vida caminha, filhos, e nesse caminhar é natural também a renovação de sentimentos. Tudo passa, e é bom para o seu equilíbrio espiritual que você permita que isso aconteça e, principalmente, que os sentimentos se renovem. Não se apeguem demais às situações porque são passageiras e muito menos se apeguem aos sentimentos negativos. No seu coração, só guarde o que lhe faz bem. Permita-se recomeçar e ser feliz todos os dias. Que assim seja. Boa noite. Eu encarei há muito tempo já essa cidade e continuo ainda por aqui. O que eu fiz de errado para isso? Reclamar de tudo da minha vida. A minha vida não era fácil, mas também não era para tudo que eu fazia. Por mais que as pessoas que estivessem à volta quisessem ajudar, eu achava que nada estava bom. Eu não conseguia reconhecer as coisas boas que eu tinha na minha volta. E eu passava sempre reclamando e eu ficava muito triste com todo mundo, principalmente com Deus, porque eu achava que Ele era injusto comigo, já que outras pessoas tinham coisas que eu gostaria de ter e eu não conseguia, e isso me dava uma tristeza muito grande. E essa tristeza fazia com que as pessoas se afastassem de mim, porque eu só reclamava, e era como a outra palestra ali que acabou, e agora eu estando no plano espiritual, eu entendo isso. A minha energia era assim, e as pessoas aí já não se sentiam bem perto de mim. Nem ele que só reclama. E quando a gente está no plano espiritual, a gente entende mais fácil que isso. Mas mesmo assim, eu agora, pelo que eu passei uma vida fazendo, eu continuo achando que eu não sou merecedor de ajuda. Então, por mais que essa casa eu venha aqui com frequência, queira me ajudar, me levar para uma colônia, eu continuo achando que eu não mereço, por não ter valorizado as coisas que eu tinha, e que eu só entendi isso depois que eu morri, depois que eu desencarnei. E eu às vezes até entendo que eu não estou certo em fazer isso. Eu acho que eu deveria aceitar a ajuda deles, mas eu não consigo. Eu até já uma vez me levaram para um posto numa colônia, só que eu não me sentia merecedor de estar lá.
E eu acabei daí voltando. Porque também é isso. Se a gente não se perdoa, a gente fica preso às situações que a gente viveu, e não é que alguém impeça a gente de ir para qualquer lugar, é energia da gente. A gente não se sente bem nos lugares mais equilibrados. Deve fazer mais ou menos uns 80 anos que eu desencarnei. Eu não tenho muito certeza, porque a gente perde a noção do tempo, mas eu vejo que a maior parte das pessoas que eu conheci já desencarnaram todo mundo. Então eu sei que as gerações da minha família que estão aqui nem me conheceram. E por mais que eu entenda que eu já não precisava mais estar aqui, continuo tendo dificuldade em seguir o caminho. E como eu venho aqui com uma certa frequência, me perguntaram se hoje eu não queria conversar com vocês. Eu só estou aqui para falar o que eu estou passando. Uma coisa que às vezes a gente escuta muito, as pessoas conversando, é que acham que todo mundo que fica preso aqui, ou vai por um grau do lado negativo, é porque fez muita coisa errada. Eu, na verdade, não fiz nada de errado contra ninguém. Pode ser que às vezes eu deixei de reconhecer as pessoas que me ajudavam, mas foi só nesse sentido os meus erros. Então, se hoje eu continuo preso aqui, é por causa de mim mesmo. E é muito engraçado, né? Mas se você sabe por que você não vai, da mesma maneira que vocês que têm vício sabem que está errado, por que não param? Quando a gente fala para os outros fazer, é tão fácil, né? Mas quando é para a gente, não é assim tão fácil. Então, cuide dos pensamentos de vocês. Se erraram, não importa. Erro não é castigo, é aprendizado. Se vocês têm a oportunidade hoje de olhar para a vida de vocês e valorizar o que tem, valorizar as pessoas que estão do teu lado, não percam tempo, aproveitem e comecem a entender que quando se fala nesse centro, tudo está nas suas mãos, literalmente está tudo nas suas mãos. É você, os teus pensamentos, as tuas atitudes, e como eles me ensinaram, né? Agora fala do teu livre-arbítrio, é que decide se essa tristeza causada por alguém ou por você mesmo vai ficar incomodando ou não. É você que decide. Se sempre vai conviver com pessoas como eu era, que às vezes causa problemas na tua vida, mas se você vai guardar esse problema na tua vida, no teu coração, no teu dia a dia, só depende de você. Então aproveite muito o tempo que vocês estão encarnados. Se erraram, perdoem. Se as pessoas que estão em volta de você estão te incomodando, aprenda a lidar com isso de maneira equilibrada e tenham a certeza que todos são merecedores da ajuda do nosso Pai, mas vocês têm que aceitar isso. Hoje eu tenho que eles vão me dar mais uma oportunidade para eu ser levado para a colônia. Eu quero ver se agora eu consigo permanecer lá, porque eu já estou cansado de ficar aqui. Não pensem que às vezes ficar em volta dos familiares e ver que tem uma coisa boa, não é? A energia é bem pesada. Então, filhos, olhem, analisem a vida de vocês e vejam o que vocês estão plantando para vocês colherem nessa, mas principalmente na vida que continua depois da morte.